Muito bem. Faço o compromisso com você, são 10h35, de terminar 11h30. Não vamos ter mais do que isso, creio que nem vamos chegar lá. Meus irmãos, hoje é a nossa aula inaugural da nossa Escola Bíblica Dominical. O que nós queremos nessa aula? Apresentar para vocês o novo projeto da Escola Bíblica Dominical, aprovado pelo Conselho, fruto de estudo, de reflexão, de pesquisa. Vocês responderam uma pesquisa, vão responder a segunda parte da pesquisa, e tudo isso foi somado para que nós chegássemos à conclusão da necessidade de mudarmos a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sei, sou consciente disso, porque eu também luto com isso. Nós somos resistentes a mudanças. Somos resistentes a mudanças. Mas, em nome de Jesus, quero pedir que você abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem trazido para o coração do conselho da igreja, para que você participe desse processo ativamente, não como quem recebe, mas como quem contribui para que isso aconteça. Porque o resultado aqui já é fruto daquilo que nós ouvimos de vocês, da pesquisa respondida. Então, queremos fechar aí o computador, porque eu perdi o contato aqui, ó. Cláudio ou Alex. Então, o que eu vou apresentar para vocês, inicialmente, é isso. Aquilo que nós tomamos como decisão fruto do trabalho. Conectado. Vamos lá. Escola Bíblica Dominical. Você recebeu, provavelmente, isso aqui, né? Desde o dia 23 você tem recebido, então daqui a pouquinho eu falo sobre isso com mais propriedade. Uma coisa errada aqui, deixa só a gente ajustar. Vamos ler juntos esse texto, que é um texto que tem norteado Provérbios 9 e 10. Todos conseguem ler? Até o pessoal lá de trás? Ney, você consegue ler o versículo? Então vamos ler juntos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Escola Bíblica Dominical, nós estamos no ano da consolidação da fé, um ano de transição. Nosso objetivo é que a gente viva a escola dominical para crescermos como cidadãos, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo. E eu não estou conseguindo passar aqui. Perdeu o sinal de novo, Cláudio? Pois é, mas passa. Eu não sei se ele que está. Você que está passando aí? Não, sou eu? Então tá bom. Então vamos lá. João Calvino disse: é necessário educar as próximas gerações para que não se deixe a igreja deserta para os nossos filhos. Calvino tinha uma preocupação muito grande com o ensino, e o ensino fundamentado nos princípios da palavra de Deus. Ele trabalhou não só pelo ensino dentro da igreja, mas o ensino fora da igreja com as escolas que foram criadas em Genebra. Agora, ele tinha uma preocupação: se nós não ensinarmos as próximas gerações, as igrejas ficarão desertas. Bem, ele não é profeta, mas estava falando em nome de Deus, e o que nós vemos hoje na Europa é isso. As igrejas estão desertas, porque as gerações não foram ensinadas acerca da palavra de Deus. Qual o seu desafio? Todos nós temos desafios. Desafios enormes, desafios selvagens. Temos desafios que nos enchem de medo. Desafios que podem fazer com que nós percamos a própria vida. Desafios que tantas vezes parece que nós estamos fugindo daqueles que eram nosso alvo.
Todos nós temos desafios. Nós temos desafio com a nossa escola bíblica dominical. Abra sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1, verso de número 28. E eu vou pedir para outra pessoa abrir, uma pessoa específica, né, abrir para a gente Romanos 8, 29, vai ler o verso 29 e o 30 para a gente. Colossenses 1, 28 é o texto que nós vamos ler juntos. Mas Romanos 8, 29 e 30 é o texto que algum irmão vai ler para a gente. Então, Colossenses, capítulo 1, verso 28. Vamos ler juntos? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Prestou atenção quantas vezes a palavra todo, toda, repete? Isso é importante. Isso mostra a preocupação de Paulo. Todo homem deve receber toda a sabedoria para ser perfeito em Cristo. Isso é através da palavra anunciada, isso é através do ensino bíblico. Romanos 8, 29 e 30. Quem pode ler para a gente? Bem alto. Qual o objetivo que Deus tem na minha e na sua vida? Sermos semelhantes a Jesus Cristo, o homem perfeito. Jesus veio, como Deus encarnou-se, para mostrar o que é ser um homem perfeito, uma mulher perfeita. E esse é o objetivo do Senhor. E esse é o nosso desafio como escola bíblica dominical. Promover um ensino de tal forma que você, cada pessoa que aqui adentrar e participar da escola bíblica dominical, seja parecida com Jesus Cristo. Seja mais parecida com Jesus Cristo. Seja semelhante a Jesus Cristo. Do pequenininho da UCP ao mais idoso da vida frutífera. O nosso grande desafio é esse. Levar todos que aqui passarem pelas classes de escola dominical a serem mais parecidos com Cristo. Aí poderão aplicar com mais força, com mais capacidade, talvez com menos luta, os princípios que nós ouvimos aqui hoje pela manhã. Como é que a gente quer isso, né? Então está aí, na adoração a Deus, na comunhão da igreja, no serviço do reino de Deus. Hoje aqui está difícil, não está assim tão online, não. Estava indo direitinho, mas travou aqui. Os irmãos têm paciência, porque sabem que nós não somos perfeitos ainda. Antes do novo programa, tem que voltar lá. Antes disso aí. Eu não sei por que... Aí perde todo o clima, né? Assim, todo. Perde tudo. Aí, com paciência. Esse é o desafio, né? É o primeiro desafio, é conseguir fazer a apresentação aqui. Muito bem, na adoração a Deus, na comunhão da igreja, no serviço do reino de Deus, na evangelização, no discipulado. Veja, aquela imagem ali é para você pensar que o objetivo, como escola bíblica dominical, é levar você a ser mais parecido com Cristo. Você é uma pessoa, mas o que nós queremos é que todos nós sejamos mais parecidos com Cristo. Especificamente nessas áreas aqui. Adoração, comunhão, serviço,
evangelização e discipulado, que é o ensino. Nós temos trabalhado já na igreja evangelização, discipulado e comunhão. E a Escola Bíblica Dominical agora se estrutura para que isso seja parte do seu currículo de ensino. Muito bem, vamos ver se vai funcionando aqui. Ensinar a palavra de Deus a fim de prover um amadurecimento da vida cristã, além de treinar e desenvolver os cristãos para o serviço do reino de Deus. Isso está no nosso plano da Escola Bíblica Dominical. A EBD tem esse papel preponderante da educação cristã. Daí a importância da nossa participação. Queremos sim, meus irmãos, ensinar a palavra de Deus. É o nosso objetivo maior. Que a palavra, a Escritura Sagrada, preencha o seu coração e mente de tal forma que você seja como Cristo, que tinha essa palavra na mente, em seu coração, podendo assim servir ao Senhor. Então, como que está estruturado o nosso novo programa educacional? Qual é a base? Os 5 pilares. Adoração, ensino, comunhão, serviço e evangelização. Esses são os pilares. Adoração, ensino, comunhão, serviço e evangelização. Nós teremos classes a cada semestre dentro de cada uma dessas esferas, cada um desses pilares. O que nós vamos ver agora é o objetivo dentro de cada um desses 5 pilares. Ok? Cada um dos 5 pilares tem um objetivo e depois eu vou mostrar as classes dentro de cada um desses pilares no nosso novo programa. O nosso lema é vida para a glória de Deus. Vidas para a glória de Deus. É isso que nós queremos. Se você é mais parecido com Cristo, Raquel, você vai dar glória a Deus muito mais fácil. Né? Ele vai ser visto através de você porque você se parece mais com Cristo. Tem outra Raquel aqui. E mais uma que está aqui. A mais bonita de todas, né, Raquel? Então, adoração. Desenvolver um relacionamento em intimidade com Deus, consciente da sua grandeza e do seu amor. As classes dentro desse pilar adoração têm esse objetivo. Fazer com que você tenha mais intimidade com Deus, que você busque mais intimidade com Deus, cresça na intimidade com Deus, ao conhecer melhor esse Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João 4, verso 23. A nossa ênfase aqui é aprofundar o relacionamento com Deus a partir do conhecimento. Agora, entendam, quem revela-se a nós é o próprio Senhor. Nós seremos apenas um instrumento. É o próprio Deus que traz para mim e para você conhecimento de quem Ele é. E esse é o nosso objetivo com esse pilar. No pilar ensino, o que a gente quer? Compreender a vontade absoluta de Deus revelada em sua palavra e suas implicações para a vida cristã. Por que absoluta? Porque vivemos o pós-modernismo, para alguns hipermodernismo, onde a verdade é relativa. Então nós vamos buscar na verdade absoluta de Deus, a sua palavra, aquilo que é importante e necessário para como nós vamos viver. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, diz Paulo, Atos 20, 27, aos presbíteros de Mileto. Então, nosso objetivo aqui é aprofundar as raízes da fé. Conhecer a palavra profundamente, essa verdade que nos transforma. O terceiro pilar, comunhão. O que a gente quer? Relacionar em amor e cuidado uns com os outros no corpo de Cristo, a igreja. E aqui, então, nós vamos aprofundar a compreensão e vivência da unidade que já temos em Cristo Jesus e que deve ser preservada, como diz Paulo lá em Efésios 4, a partir do verso 1. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é ser igreja? Como viver isso? Então, nós teremos classes que nos ajudarão a entender melhor essa comunhão, para vivermos essa comunhão. No pilar serviço, e agora sim, é a gente saber o que eu sei, o que eu sou em Cristo e o que Ele me capacitou de dons e talentos para que eu aplique isso no dia a dia. Então, o serviço quer que a gente sirva. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, 1 Pedro 4,10.
Então, a ênfase nossa aqui é responder com consciência e eficiência cada vez mais o chamado. Deus me chamou para atuar onde? Eu sei que vocês ouviram a mensagem, porque eu a ouvi na semana passada, quem estava aqui, servindo como Cristo, como Jesus. Nós não fomos chamados apenas para recebermos salvação e ir para o céu, senão você já estava lá. Então, você foi chamado para viver essa vida aqui, servindo aos outros, com seus dons e talentos. Para que outros possam crer no Evangelho e receberem vida eterna. Então, fazemos isso com aquilo que Deus mesmo nos tem dado. Essa é a nossa dimensão. Teremos classes voltadas para esse ensino. E o quinto pilar, evangelização. Testemunhar e proclamar o Evangelho no seu dia a dia. O objetivo é aprendermos e desenvolvermos uma cultura de evangelização. Então, a nossa ênfase é preparar cada um para testemunhar a sua fé, para viver essa fé, para proclamar a sua fé. Esses são os 5 pilares. Onde você tem mais informações sobre isso? Está aí, o nosso site, Escola Bíblica Dominical. Você tem os avisos semanais, você vai encontrar a nossa agenda das aulas, você vai encontrar lá todas as classes desse segundo semestre, que eu já vou mostrar para vocês. Você vai encontrar o regimento interno, que foi recentemente aprovado pelo Conselho também, como para reger, para orientar o trabalho da Escola Bíblica Dominical, a estrutura dela, e o currículo da EBD de 2017 a 2022. Tudo aquilo que nós pensamos está lá. Você vai entrar no currículo, você tem o currículo lá, com todos os pilares e as classes que serão oferecidas dentro de cada pilar para cada ano. A ideia inicial nossa é apresentar todo esse conjunto, que será avaliado anualmente. E conforme a resposta e a participação de vocês, nós vamos adequando, mudando, melhorando, aperfeiçoando, para que de fato a gente consiga cumprir esse propósito de tornar cada um mais parecido com Cristo. Por isso precisamos ativamente da participação de vocês. Então entre lá no nosso site, www.ipbsb.org.br. Vai lá na seção Ensino e você vai ver Escola Bíblica Dominical e você tem acesso a tudo isso. O que nós temos para esse semestre? Estão lá os 5 pilares, certo? Adoração, ensino, comunhão, serviço e evangelização. As classes oferecidas para adoração, apenas uma classe esse semestre. Escola de oração. E aí você pode pegar o seu folhetinho agora. E aí você tem aí qual o objetivo com essa escola de oração 1. Sanar a dificuldade de orar como convém, abordando aspectos bíblicos, teológicos e práticos. Então, você quer aprender mais sobre oração? Quer ser motivado a uma vida de oração? Essa é a classe para você. Você quer saber por que eu tenho que orar se Deus já sabe de tudo? É nessa classe, se você ainda não sabe. Ok? Então, dentro de adoração, nós temos essa classe oferecida. Dentro do pilar ensino, aí nós temos 3 classes. A Bíblia, Palavra de Deus, regra de fé e adoração, e aí você tem também no seu folheto. O objetivo é ressaltar a autoridade e a atualidade da Bíblia Sagrada na qualidade da Palavra de Deus como única regra de fé e de prática para a vida do cristão, especialmente hoje, quando vivemos uma sociedade sem Deus, desgovernada e desorientada. Quer saber mais sobre a palavra? Quer conhecer mais? Essa classe é para você. Presbiterianismo aplicado é outra classe dentro do pilar ensino. O que essa classe tem como objetivo? Extrair da Bíblia as doutrinas fundamentais do presbiterianismo. Se você quer entender melhor o que é o presbiterianismo, como ele nasceu, como ele se estrutura, como ele está dentro da esfera das igrejas reformadas, como ele conduz a nossa vida, então você vai participar dessa classe, deve participar dessa classe. A outra classe é Ser Cristão Hoje, que é a classe para aqueles que serão recebidos como novos membros, aqueles que entregam a vida a Cristo e que precisam passar pelo processo de aprendizado das doutrinas básicas da fé cristã, que serão batizados e farão sua pública profissão de fé. Essa classe continua e está dentro do pilar ensino. Comunhão. Pilar comunhão. Temos 2 classes. Masculinidade e feminilidade.
Está aí no seu folheto também. O objetivo é responder questões cruciais aos nossos dias, baseando-se sempre na palavra de Deus. É bom frisar isso. Qual o verdadeiro significado da masculinidade e feminilidade? Em que aspectos homens e mulheres são fundamentalmente iguais e em quais são diferentes? Essas diferenças foram definidas na criação ou são resultado da queda? Como essas diferenças afetam nossos papéis no lar, na igreja, na sociedade como um todo? Esses papéis são intercambiáveis, ou seja, podem ser trocados e por aí vai. Trataremos de temas polêmicos, pode ter certeza, como ideologia de gênero e homossexualidade, por exemplo. A outra classe, igreja e culto, por que me importar? Então está aí também o objetivo. Reafirmar, de acordo com a Bíblia, junto à teologia reformada, que a igreja é do Senhor, Ele a ama e Ele a está edificando. Isso dentro do pilar comunhão. Serviço, temos uma classe, evangelização também uma classe. Serviço, servo, modelo de Jesus para o serviço. Vamos aprender como que Jesus serviu e como isso nos inspira e nos conduz, nos inclina a servir também com nossos dons e talentos. E evangelização, vamos ver sobre evangelização, o que é o evangelho, como evangelizar, uma cultura, como desenvolver ou viver uma cultura de evangelização. Isso aqui é para o nosso semestre agora, 2017. Tá? Esse é o ano que nós estamos chamando no nosso cronograma de um ano da transição. Estamos mudando para esse modelo novo, então é o ano da transição. No primeiro semestre repetimos as classes do ano passado e agora já estamos entrando com as novas classes, com nova estrutura, com alguns professores que ainda faziam parte da classe da escola dominical antiga. 2018, será o ano da adoração, mas ainda que seja o ano da adoração, a temática geral seja adoração, nós teremos os 5 pilares conduzindo todas as classes. Para você visualizar melhor, você tem que entrar lá no site onde está tudo, tá? Então, 2019, ano da comunhão, 2020, ano do serviço, 2021, ano da doutrina e 2022, ano da evangelização, que são os pilares que a cada ano receberão a ênfase. Ok? Muito bem. Teremos 8 classes nesse semestre. Com a nova estrutura, o que isso está proporcionando? Professores terão agora, quem não está sendo, é professor da Escola Bíblica Dominical, mas não está sendo professor nesse semestre, vai se preparar com todo o material que está sendo disponibilizado para ser professor no semestre que vem, no primeiro do ano que vem. Então, com isso, a gente vai capacitar ou dar um tempo maior para que os professores preparem o material. Tudo isso é passado pela direção da Escola Bíblica Dominical, e aí no folheto, no verso, você tem quem é essa liderança. Todos os planos de curso passam por mim e pelos irmãos que compõem a diretoria para serem aprovados e, a partir daí, serem conduzidos. Fora esses que vocês viram aqui, que envolvem diretamente os adultos, nós continuamos as nossas classes de jovens, nossas classes de adolescentes, de juniores e a escola bíblica das crianças. O projeto de trabalho da Escola Bíblica Dominical é também ter um currículo para 3 ou 5 anos para cada uma dessas faixas etárias, os jovens e adolescentes, juniores e, por último, o Departamento da Infância. Para que todo o ensino da escola da Igreja Presbiteriana de Brasília, no que diz respeito à Escola Bíblica Dominical, esteja dentro de um cronograma, de um propósito específico que nós temos, com aquilo que nós levantamos como necessidades essenciais a partir da pesquisa e da conversa, das avaliações que a gente tem feito. Então, esse é o nosso grande desafio. Abraçar e fazer com que isso aconteça. Então, lembre-se, você é fundamental. Vamos lembrar o que é fundamento? Fundamento é o que sustenta tudo aquilo que vai ser construído em cima. Então, você é fundamental nesse processo. Como ter uma escola bíblica dominical sem alunos? Tem. Você é essencial. Ore ao Senhor e pergunte, Senhor, qual dessas classes eu preciso, nesse momento, participar? Qual a que o Senhor separou para eu participar e eu aprender? Eu quero participar, quero aprender, quero me entregar a esse aprendizado para ser transformado. E assuma esse compromisso
de estarmos juntos, porque você é parte desse sonho nosso. Aquilo que o conselho tem sonhado, definido como corpo, né, definido como tarefas para alcançarmos o sonho de termos um corpo de Cristo, a família mais parecida com Jesus, passa pela escola bíblica dominical. Tem passado pelo púlpito, tem passado pelas quartas-feiras, mas passa pela escola dominical também. Então, precisamos que você participe disso para crescer a semelhança do nosso Senhor. Isso vai exigir de você muita oração. Ore por isso. Ore pela direção da escola bíblica. Ore pelos professores. Você tem no seu folheto os 3 professores de cada classe. Ore por eles, um professor titular e 2 auxiliares. Ore por cada um deles, porque são voluntários. E são homens, mulheres que estão envolvidos no ensino e que vão dedicar tempo, vida, para compartilhar o ensino com vocês. Então, ore por capacitação, por direção, por ânimo. E divulgue. Leve isso para outras pessoas. Você viu aí as classes que estão oferecidas. Puxa, acho que fulano seria muito bom, independente de ser já crente ou não. Convide as pessoas para vir ouvir acerca da palavra de Deus. Você vai precisar dedicar seu tempo para estudar. Porque sem estudo, sem suor, a gente não chega lá. Então, vamos precisar do envolvimento, da sua divulgação, da sua dedicação em estudar. E, por último, nos ajude com as suas sugestões. Participe ativamente. Contribua conosco. Porque é uma escola bíblica dominical para a igreja, dentro daquilo que hoje nós temos entendido como o necessário, o importante, o essencial para a igreja. Mas no processo nós vamos descobrindo outras coisas, outras necessidades, algo que precisa ser aperfeiçoado, e aí contamos com você. Somos essa família que precisa crescer, caminhar junto. Ok? Muito bem. Antes de eu abrir um pouquinho para as perguntas, eu quero convidar os professores, todos os professores, venham aqui à frente, por favor, que eu quero que alguém da igreja ore por nós aqui agora. Todos os professores da Escola Bíblica Dominical, venham aqui à frente. E enquanto eles estão chegando aqui, eu gostaria de saber quem gostaria de orar por nós. Uma pessoa voluntária para fazer essa oração por nós. Eu sei que todos querem e ficam constrangidos, né? Eu queria, mas o outro também quer, então vou esperar o outro. Pode levantar sua mão, você que quer orar por nós. Estava quietinho aí, né, Mateus? Então, vou levar lá atrás para o Gustavo. Gustavo, pode orar por nós, por favor. Deus amado, muito obrigado por essa igreja, pela liderança, pelas todas as pessoas que se dispõem a te servir. E a nossa oração, ó Pai, que o Senhor venha com graça, com favor sobre teus servos, que irão se dispor em tuas mãos para serem instrumentos do Senhor nesse semestre. Clamamos a tua direção, a tua graça, o teu favor, um coração contrito, um coração quebrantado, primeiramente disposto a aprender do Senhor, para assim compartilhar as tuas verdades. E oramos por aqueles que estarão nas classes, ó Pai. Como mencionado hoje, Senhor, o objetivo é sermos semelhantes ao Senhor. Que em teu amor, em tua graça, o Senhor traga as mentes e os corações cativos a Cristo, para que possamos fazer diferença na nossa casa, diferença no nosso trabalho, diferença nessa cidade, sendo braço
pés e boca do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, Gustavo. Os irmãos podem sentar-se. Guardou bem a fisionomia? Ore por esses queridos irmãos, porque nós precisamos desesperadamente da ação do Senhor. Eu vou abrir uns 5 minutinhos aqui para pergunta, para a gente ir para a segunda parte. Gostaria de saber de alguém, se alguém quer perguntar alguma coisa. Se eu não conseguir responder, o presbítero Alex, pode até ficar mais pertinho de mim aqui, responde. Sobre a escola bíblica dominical. Não tem pergunta, foi tão claro assim? Bem, se você tiver pergunta, então, você pode levantar a mão e eu te dou a palavra. Declaramos que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. É a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que guia a minha vida e a sua vida, quanto à nossa vida espiritual, mas também os nossos relacionamentos no dia a dia. Então, a palavra de Deus é que norteia o nosso existir. E nós o fazemos isso com convicção, falamos isso. A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Viver isso, aplicar isso, é outra história. A gente afirma. Quando a gente passa aqui pela profissão de fé, a gente fala, o pastor pergunta, a gente fala. Quando a gente está lá na classe, a gente fala. Mas quando a gente vai colocar isso em prática, meus queridos, aí há uma distância. Por quê? Porque somos mais fracos do que pensamos que somos. Confiamos demais em nós mesmos e não conseguimos viver essas verdades. Nos distanciamos dessas verdades, não somos lembrados delas, e aí não conseguimos vivê-las. Porque eu consigo viver conforme aquilo está mais claro na minha mente, clamando ao Espírito Santo que aplique essa verdade. Um exemplo. Se você passa muito tempo sem andar de bicicleta, quando você pega a bicicleta, você não está com aquela destreza que você tinha antes. Você vai ter que voltar, puxar a informação e caminhar. Pedalar, pegar o equilíbrio. É a mesma coisa. A gente vai ficando distante da palavra, essa palavra não vai enchendo o nosso coração, a gente vai ficando meio que desequilibrado. E não tem tanta firmeza diante dos ataques que vamos recebendo contra essa palavra. O que eu quero fazer nesses 20 minutos agora, é chamar a sua atenção para o poder dessa palavra. O poder da palavra de Deus na sua vida. Porque a gente esquece isso. E ela fica se tornando mais um livro que a gente lê, que tem algumas expressões, entre aspas, mágicas, e que me ajudam a viver a vida cristã. Não. A Bíblia é o poder de Deus. E é isso que eu quero ver com você agora. A palavra de Deus é o poder para nos levar a viver conforme a vontade de Deus. O Salmo 145, leitura de hoje, meus irmãos, do nosso plano bíblico. E se você ainda não tem feito, eu quero te incentivar. Comece hoje a leitura, estamos terminando os Salmos. Pegue o seu plano. Esse plano te ajuda no seu momento de leitura. Tem perguntas aqui, uma orientação de como você deve ler, as perguntas que você deve fazer no seu momento de leitura bíblica. Não é apenas ler, mas tem um exercício para você fazer. Então, olha só, Salmo 145, versos 11 e 12. Eu quero te convidar para ler junto comigo. 145, versos 11 e 12. O que diz a palavra do Senhor? Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Essa palavra não apenas ensina, mostra o caminho, mas dá capacidade para viver. É a palavra que está dizendo o que vai acontecer. Falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder. Para quê? Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. A palavra está dizendo que nós vamos fazer isso. Nós vamos falar. As pessoas vão ouvir e poderão dar honra e glória ao nosso Deus. O texto bíblico
é fascinante porque está cheio disso. Sempre me lembrando e te lembrando, você não vive para a sua glória, você vive para a glória de Deus. Você não vive para você, para louvor, receber louvor, você vive para louvar. E essa palavra que tem poder para mostrar isso, ela tem poder para nos capacitar para viver isso. Então nós vamos caminhar rapidamente aqui, de Gênesis a Apocalipse, mas é rapidamente mesmo, para a gente ver o poder dessa palavra. Então, Gênesis 1:3. Se você quiser ir anotando, mas depois eu posso passar para você. Gênesis 1:3 diz: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. O que esse texto fala para a gente sobre o poder da palavra de Deus? Ela tem poder para criar, para fazer acontecer. Do nada vira a existência. Deus disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. É o poder da palavra de Deus na criação, no trazer à existência o que antes não existia. Aí você caminha um pouquinho. Gênesis 3, versos de 1 a 4. Gênesis 3, versos de 1 a 4. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que está acontecendo aqui em relação à palavra de Deus? Pode falar, gente. Quem quer falar? O que está acontecendo em relação à palavra de Deus? A serpente está questionando a palavra. É a primeira ação. Como é que a serpente quer levar Adão e Eva a caírem, a desobedecerem a Deus? A não obedecer a palavra de Deus? Questionando a palavra. É assim que Deus disse? Põe dúvida na cabeça de Eva. Então veja, o poder dessa palavra é tão grande que é o primeiro objetivo de Satanás ir contra ela. Porque ele sabe o poder dessa palavra para transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida do nosso país, da nossa cidade. Então o que ele vai atacar? Eu preciso levar as pessoas a pararem de crer nessa palavra, na palavra desse Deus. Então a razão do pecado e da desgraça no mundo é porque menosprezamos a palavra de Deus. Esse é o nosso problema. Menosprezamos a palavra de Deus como Eva e Adão fizeram. Qualquer pessoa, meus irmãos, sem a palavra de Deus, será dominada pelo diabo. Qualquer pessoa que não se enche da palavra de Deus será dominada pelo diabo. A serpente usa a própria palavra de Deus para atacar a palavra de Deus. É assim que Deus disse. Então você e eu precisamos ficar muito atentos, porque o diabo age para colocar dúvida sobre o que Deus diz para mim e para você. E ele quer nos afastar dessa palavra. Ele sabe exatamente o poder dessa palavra. Você sabe. Você precisa saber. Mateus 4, de 1 a 11, nós vamos ver Jesus sendo tentado. E mais uma vez, a astúcia do diabo é a mesma. Ele vai atacar, para tentar Jesus, a palavra de Deus. Diz assim o texto: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A estratégia do diabo para tentar Jesus é a mesma. Ele começa questionando a palavra de Deus. Que palavra? Veja aí na sua Bíblia. Verso de número 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus que, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem está dizendo isso aqui do verso 17? Quem? Deus. Deus está dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Qual que é a pergunta do diabo para Jesus? Se você é filho de Deus, o que ele está fazendo, meus irmãos? Questionando o que Deus acabou de falar. Então ele não muda a estratégia. E hoje ele está agindo assim. Ah, você acredita nesse livrinho aí? É assim que ele tem entrado nos corações. Como é que Jesus vence o diabo aqui? Com a palavra. O que é que o diabo usa para levar Jesus a cair? Primeiro, para tentar levar Jesus a pecar. Primeiro, ele questiona a palavra. Depois ele usa a palavra distorcendo a palavra. E Jesus responde o tempo todo: está escrito, também está escrito, por que está escrito? Me adora. Ele falou assim: não posso te adorar porque está escrito que eu só posso adorar o único e verdadeiro Deus. Espera aí, mas está escrito lá que aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E ele está citando o Salmo. Aí Jesus: sim, mas você está tirando fora do contexto. Porque está escrito que eu não vou tentar meu Deus. Isso aqui não é para usar o meu bel prazer. Então, meus irmãos, se o próprio Senhor Jesus Cristo, para vencer os ataques do diabo, usou a palavra, por que eu e você achamos que vamos vencer esse mundo sem a palavra? Não vamos. Nós precisamos confiar no poder dessa palavra. Dessa palavra. Abra agora Romanos, capítulo 10. A partir do verso de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse texto está dizendo para mim que a salvação da condenação eterna acontece pela fé, que é dada por Deus ao se ouvir a palavra pregada. Então veja o poder dessa palavra. É o poder dessa palavra pregada que te convence do seu pecado, do juízo e da justiça graciosa de Deus sobre a sua vida. É essa palavra que transforma pecador em santo, em condenado em liberto, em escravo e salvo. Veja o poder dessa palavra. As pessoas só serão salvas se elas ouvirem essa palavra. Então essa palavra precisa ser
pregada, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus é quem concede salvação, coloca fé a partir do poder da palavra pregada, meus irmãos. Veja o poder. Foi essa palavra que alcançou um dia o meu coração e me transformou. Mateus 22, 29. Senão eu não consigo obedecer aqui o meu prazo. Tá bom, por favor, obrigado. Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra é a direção certa e poder de Deus para a gente não errar. Para a gente viver dentro do plano soberano e perfeito do Senhor. Então precisamos conhecer essa palavra para confiarmos nessa palavra. Marcos 7,13. Jesus testemunha de como nós somos tão frágeis que nós deturpamos a palavra conforme o nosso coração. Marcos 7,13 diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, é uma tentação terrível a gente se apropriar das tradições em detrimento da palavra. E aí vivemos como estamos acostumados pela tradição e não pela palavra. E aí fazemos tantas coisas e brigamos por tantas coisas porque dizemos, não, mas eu tenho que fazer isso. Mas é a tradição e a palavra está ensinando diferente. E, na verdade, eu começo a abrir mão de estudar a palavra porque eu sei que ela pode confrontar e mudar aquilo que está tão confortável para mim. Salmo 39, verso 3. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua. Meus irmãos, o coração é aquecido, ele é fortalecido pela palavra. O Salmo 119, verso 50 diz que nós somos vivificados por essa palavra. Eu não sei quantos leram recentemente o Salmo 119. O Salmo 119 está no nosso plano de leitura, acho que 1 semana ou 2 semanas atrás. Ele é delicioso de ler. Porque o tempo todo ele está falando da palavra. Preceitos, testemunhos, decretos, palavra, tudo falando sobre a palavra de Deus. E o verso 133 diz assim, é uma oração: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. A oração do salmista revela que sem a palavra de Deus a iniquidade domina o homem. Ele vai falar no próprio Salmo 119, os meus olhos enchem de lágrimas, porque os homens não guardam a tua palavra. Veja a importância dessa palavra, meus irmãos. Qual o plano de Deus para essa palavra? Bem, criar todas as coisas, promover salvação. Mas olha só, Atos, capítulo 12, nós vamos ver como que Deus vai fazendo com que essa palavra cresça em nós e a partir de nós. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Veja, os gentios ouviam a palavra, eram redimidos, salvos pela palavra, então eles glorificavam a palavra. A palavra salva e redunda em glória a Deus. Capítulo 19, verso 20. E assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O plano de Deus é que essa palavra avance, cresça, encha a nossa vida, nos transforme, manifeste o seu poder. Quase chegando em Apocalipse, né? Mas antes, a gente volta para João. João, versos de 1 a 4 do capítulo 1, diz para nós quem é a palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Ele é a palavra viva, encarnada. É a palavra que se fez carne. É a revelação do próprio Deus. A vontade de Deus revelada é Cristo, a palavra.
E Deus cumpre a sua palavra através de Cristo, que cumpre as Escrituras. Isso está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. E o último texto para a gente, então, agora sim, Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o quê? O Verbo de Deus. Está falando de quem? Da palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Quem é esse que está derrotando os inimigos e trazendo vitória sobre o falso profeta e a besta? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. O poder, a vitória final vem pela palavra. Pela pessoa de Jesus Cristo. A palavra encarnada. Meus irmãos, que privilégio eu e você temos de conhecer essa palavra. De confiarmos e descansarmos nessa palavra, porque ela é o poder de Deus para nos transformar, para nos salvar, para nos orientar, para nos manter distante do pecado, para dar glória a Deus. Como viver distante dessa palavra? Não podemos. Deus nos dá, através da escola bíblica dominical, o privilégio de estudar essa palavra. De sermos transformados, moldados, capacitados, vivendo para a glória de Deus. Aproveite, dedique-se, invista na sua participação na escola bíblica dominical. De nada valerá o tempo aqui, ouvindo o Senhor, se essa verdade, se essa palavra não nos acompanhar fora daqui. Eu e você precisamos, todos os dias, ouvir a voz do Pai através da sua palavra. Eu sei que hoje, muitos, especialmente jovens e adolescentes, ouvem muitas mensagens de tudo quanto é pastor que você pensar, de Augusto Nicodemos a R.R. Soares. Porque está tudo disponível lá, de Tiago Cavaco, de Portugal, a Paul Washer, dos Estados Unidos. Ouvem. E eu tenho insistido. Legal, ouça. Mas tenha o seu tempo para ouvir Deus, porque fica só ouvindo o que Deus falou para as pessoas. E o que Deus quer falar com você é através da palavra. É aí que você vai experimentar mais propriamente o poder da palavra na sua vida. Não sou contra ouvir os outros. Deve ouvir. Nós gravamos e disponibilizamos aqui as nossas mensagens para as pessoas ouvirem. Mas isso não pode tomar espaço na sua vida do seu tempo com Deus. Ouvindo o Pai falar com você através da palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus é poder para mim e para você. E antes da gente orar, eu termino com uma ilustração. Na Itália, quando se vendiam escravos, um homem chegou e tinham vários escravos à mostra e as pessoas olhando e comprando conforme cada um desejava. Esse homem chegou e olhou para um escravo, forte, jovem, e o coração dele encheu de compaixão. Ele foi lá e perguntou qual o valor. O leiloeiro falou, ele pagou. Aí ele trouxe o jovem, falou assim, olha, ele comprou você, você agora é escravo dele. O leiloeiro foi então preencher o documento. Qual o nome do senhor? Porque agora o senhor é dono dele. Ele falou assim, não, escreve o nome dele. Qual o seu nome? Ele falou assim, mas eu não posso escrever o nome dele, senão ele estará livre. Mas é isso mesmo, eu comprei ele para ele ficar livre. E o leiloeiro, assustado, escreve o nome dele. Passa para quem comprou. Ele falou assim, não é para mim, é dele. Pega, entrega para o escravo. O escravo fica olhando para aquele documento e não entende. Ele fala assim, senhor, eu nunca te vi, eu não mereço isso. Ele falou, sim, mas eu quis te dar a liberdade. Ela é sua. Boa tarde, e vai saindo.
O escravo está com aquele papel na mão e olha para ele e olha para o papel. E olha para ele, se distanciando, e olha para o papel. Ele não sabe ser outra coisa. Ele nasceu escravo. Ele é escravo. Então ele sai correndo e fala assim, senhor, por favor, eu quero ser seu escravo. Porque eu não sei ser outra coisa. Ele falou assim, não, como que você vai ser meu escravo? Você está liberto, você não é mais escravo. Ele falou, o que eu faço? Você quer ser meu amigo? Você agora é meu amigo. Meus irmãos, foi o que Cristo fez por mim e por você. Você não merecia. Ele comprou sua liberdade. Ele te concedeu liberdade. E você ainda quer ser escravo desse mundo, dessas coisas, dessas mentiras? O chamado é para a gente viver com Ele. E o senso de gratidão nos leva a isso. E o escravo foi servir ao Senhor não como escravo, como amigo. E Jesus me chama e te chama de amigo. Já não chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Chamamos amigos. Somos amigos. Como abrir mão desse privilégio de andar com Cristo na sua palavra? Não dá para abrir mão. Vamos orar? Senhor, nosso coração é teu, ainda que lutemos tantas vezes para que sejamos Senhor dele mesmo. Perdoa-nos e ajuda-nos a confiar e depender no poder da palavra. A tua palavra é a verdade. Ajuda-nos, Senhor, nesse novo caminhar como escola bíblica dominical, a sermos fiéis na exposição dessa palavra. Inclina, ó Santo Espírito, o teu povo, os teus filhos e filhas, a ler, a estudar, a ouvir a tua palavra. Precisamos do Senhor e sem o Senhor não faremos isso. Nós te pedimos, em nome e para a glória de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a palavra viva e encarnada, o nosso Senhor que nos comprou com o seu sangue. Amém, Senhor.